Fala, meu consagrado, minha consagrada, beleza? Vamos corrigir aqui as questões elaboradas pela banca Funatec para o concurso da Prefeitura de Palmeirante, não é? Do Tocantins, beleza? Então vamos para a correção das questões agora. Então, beleza. Olha a primeira questão aí que está sendo apresentada para nós. Veja só. Ele coloca assim: assinale a assertiva que apresenta de forma correta um dos princípios da segurança da informação. Beleza, então ele quer que você lembre o seguinte: princípios ou requisito de segurança. Quando você pensa em princípios ou requisito de segurança da informação, você lembra o seguinte, ó, você lembra da disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade. Beleza. Confidencialidade, confidencial, é uma coisa sigilosa. Quando você pensa em integridade, você sempre vai lembrar de quê? Não sofrer alteração indevida. Não é essa a ideia. Por pessoa não autorizada. Ok, então olha só. Letra A. Confidencialidade é a garantia de que um sistema estará disponível a qualquer momento para solicitações. Se ele estará disponível a qualquer momento, isso é a disponibilidade. Não tem nada a ver com confidencialidade, que tem a ver com uma situação de informação sigilosa. Integridade é a garantia de que os dados serão acessados apenas por usuários autorizados. Geralmente restringe o acesso. Não é integridade, porque integridade é não sofrer alteração indevida. Autenticidade é a garantia de que os dados fornecidos são verdadeiros ou de que o usuário é o usuário legítimo. Beleza, então gabarito é a letra C. Então, disponibilidade, a segurança da informação também deve assegurar que seus processos obedecerão às leis e normas. Não tem a ver com disponibilidade, então gabarito letra C. Coloquei aqui o comentário para vocês, e vocês dão uma lida aí com calma, né? Sem problema nenhum. Vamos para a questão 2. Assinale a assertiva que apresenta corretamente o princípio da segurança da informação, que é a garantia de que a mensagem não foi alterada, não sofreu modificação, ela permaneceu íntegra. Então, basicamente, você marcaria a letra B. Então, você lembra o seguinte: imagina que você tenha um determinado produto e ele tem um lacre. Se ele está com lacre e esse lacre não foi violado, é porque ele está íntegro, permaneceu mesmo. Então, a ideia da integridade é o que eu coloquei aqui na questão anterior. Quando você pensa em integridade, é não sofrer alteração indevida. Muito bem, gabarito aí, letra B. Eu coloquei aqui alguns comentários, ó. Coloquei aqui para vocês lembrarem de, por exemplo, confidencialidade, né? Está relacionada à proteção de informações sensíveis contra o acesso não autorizado, mas não se refere diretamente à garantia de que a mensagem não foi alterada, porque se não foi alterada, aí realmente me remete à ideia de que? Integridade. Beleza, questão 3. O objetivo das políticas de segurança é a prevenção e pode conter outras políticas específicas. Nesse contexto, assinale a assertiva que apresenta a política de segurança que define como são tratadas as informações pessoais, seja ela de clientes, usuários ou funcionários. Então observa aqui, ó, como é que são tratadas as informações pessoais. Então isso aqui está dentro da política de privacidade, gabarito letra A. Muito bem. Questão 4. Assinale a assertiva que apresenta a política de uso aceitável, PUA, ou Acceptable Use Policy. Então você vai marcar aí o que seria essa política de uso aceitável. O que significa isso aí? Seria os termos de uso ou os termos de serviço. Você marcaria a letra C. É a política que também, chamada de termo de uso ou termo de serviço, define as regras de uso dos recursos computacionais, os direitos e as responsabilidades de quem os utiliza e as situações que são consideradas abusivas. Então é isso que trata a política de uso aceitável. Beleza? Gabarito letra C. Questão 5. Assinale a assertiva que apresenta de forma correta uma técnica biométrica para controlar acesso, que apresenta como principal característica a de natureza comportamental. Então aqui você vai marcar a de voz. Então a impressão digital ela não entra como natureza comportamental. Ela vai ser uma técnica biométrica baseada nas características físicas únicas dos sulcos e cristas presentes na ponta dos dedos. Tá aqui, sulcos e cristas presentes na ponta do dedo. Então não entra nessa característica comportamental. A impressão facial é uma técnica biométrica baseada nas características físicas e estruturais do rosto de uma pessoa. Embora possa haver certa influência comportamental na expressão
expressão facial, a técnica em si é principalmente baseada em características físicas. De postura, a técnica biométrica de postura, também conhecida como reconhecimento de postura, é uma área de pesquisa em desenvolvimento, mas ainda não é amplamente utilizada como método de controle de acesso. Além disso, a postura é mais uma característica física do que uma característica comportamental. Portanto, a gente marcou a letra C, que é de voz, pois a técnica biométrica de voz utiliza as características comportamentais e acústica da voz de uma pessoa para autenticação e controle de acesso. Então, gabarito é realmente a letra C. Questão 6. O Windows possui uma ferramenta que permite excluir os arquivos e as pastas inúteis do computador. Essa ferramenta, falando de forma completa, examina, exibe e exclui determinados arquivos e pastas, liberando espaço valioso no disco rígido e melhorando o desempenho do sistema. Assinale a assertiva que evidencia essa ferramenta. Então, essa ferramenta que faz essa limpeza do disco é a letra A. Então, coloquei o seguinte, ó, a limpeza de disco, ela vai verificar aqui, para você colocar lá na pesquisa, você coloca, digita limpeza de disco, ele já acha para você, aí você vai selecionar a unidade onde você vai fazer essa limpeza. Então, ela é projetada para quê? A limpeza de disco, ela é projetada para examinar, exibir e excluir determinados arquivos e pastas inúteis, liberando espaço no disco rígido e melhorando o desempenho do sistema. Então, gabarito é realmente, você marca a letra A. Questão 7. Existe uma ferramenta do Windows 10 que se chama criação de ponto de restauração. Se um usuário criar um ponto de restauração no dia 15 de determinado mês, e se no dia 20 desse mesmo mês acontecer algum problema que seja necessário o usuário recuperar o Windows e acionar o ponto de restauração criado anteriormente, para essa recuperação, então o usuário não precisará se preocupar em realizar a seguinte alteração para o computador voltar ao estado em que estava no dia 19 do mesmo mês. Olha só, quando você cria um ponto de restauração, esse ponto de restauração ele vai ter uma data e uma hora. Então, isso aqui vai ser meu ponto de restauração. O que acontece? Ele vai conservar todas as configurações que eu tenho no sistema e programas até essa data e hora. O que acontecer depois, ele já não vai armazenar, correto? Então, essa é a ideia do ponto de restauração. Então, qual é a ideia? É armazenar tudo que está funcionando corretamente até aquele ponto, até aquele momento, beleza? Ok. Agora, o que acontece? O que acontecer depois, posterior a essa data e hora, você vai verificar o seguinte: se eu tiver que voltar a restauração para esse ponto, o que aconteceu posterior a esse ponto, ele não vai ter como ter armazenado, porque ele só armazenou até aquela data e hora. Consequentemente, o que tem posterior, ele não vai identificar. Então, o que acontece? Quando você pede para ele restaurar, ele vai restaurar exatamente a imagem que estava nessa data e hora. Tudo o que aconteceu depois, ele esquece, beleza? Lembrando, quando você utiliza esse ponto de restauração, ele não mexe em arquivos pessoais. Muito bem, então observe o seguinte, eu coloquei aqui para vocês, ó, o que é um ponto de restauração. Então, quando você usa a restauração do sistema, você pode recuperar o sistema para um ponto que foi criado. Inicialmente, eu crio o ponto de restauração, que está aqui, ó. Você primeiro cria um ponto de restauração. Esse ponto de restauração ele pode ser criado manual ou automático. E aí o que acontece? Ele vai ter aquele ponto, aquela imagem do sistema naquela data e naquela hora. O que acontecer posterior, ele não armazenou, ele só armazenou até aquela data e até aquela hora. Isso é lógico. Beleza? Então coloquei aqui, ó, um ponto de restauração do Windows é uma ferramenta que permite ao usuário criar um ponto de referência a uma imagem do estado atual do sistema operacional e dos arquivos do computador, os arquivos que fazem o sistema funcionar. Essa imagem inclui informações sobre as configurações do sistema, registros, drivers, arquivo do sistema e outros componentes importantes. Olha só, o que é importante para o sistema, ele não mexe nos arquivos pessoais do usuário. Quando um ponto de restauração é criado, ele serve como uma espécie de snapshot, que é uma foto daquele momento do sistema. Se ocorrerem problemas ou erros no computador posteriormente, o usuário pode utilizar esse ponto de restauração para voltar o sistema para o estado em que estava no momento em que o ponto foi criado.
Tranquilo. Ao restaurar o sistema, a partir de um ponto de restauração, as alterações feitas após a criação do ponto são desfeitas. Ele só vai o quê? Vai permanecer tudo o que estava até aquele ponto. O que você fez posterior, ele desconsidera, ele não mantém. Porque você viu que teu sistema estava instável, então você retornou ao ponto onde tudo estava instável. E ele desconsidera o que aconteceu posteriormente, aquele ponto. Beleza? Muito bem. Ele ajuda a restaurar a estabilidade do sistema, preservando arquivos e configurações importantes. Ao utilizar um ponto de restauração no Windows, ele não afeta diretamente o quê? Arquivos pessoais, como documentos, imagens, vídeos ou outros arquivos criados pelo usuário. O ponto de restauração é projetado para restaurar as configurações do sistema, arquivos de sistema e outros componentes importantes do sistema operacional, para que o sistema operacional funcione. Ao criar um ponto de restauração e posteriormente restaurar o sistema, a partir desse ponto, o objetivo principal é reverter as alterações feitas nas configurações do sistema, registro, drivers, arquivo do sistema e outros componentes relacionados ao sistema operacional. O processo não deve afetar diretamente os arquivos pessoais do usuário. Então observe o seguinte, ó, ele está dizendo aqui, ó, ele criou um ponto de restauração no dia 15. Deu um problema no dia 20. Ele quer voltar para o dia anterior, né? Ou seja, ele quer voltar às configurações que estavam aqui no dia 19. Se ele restaurar o dia 15, é claro que o ponto vai ficar exatamente com os dados que estavam armazenados até o dia 15. Aí o que eu vou precisar? Vou precisar atualizar as informações para que eu fique igual ao dia 19. Porque eu só vou ter as informações do ponto do dia 15. Então, o que é que eu não preciso me preocupar? Com os arquivos pessoais. Eu vou marcar a letra C. Eu não vou precisar me preocupar em refazer uma atualização de uma planilha do Excel que tinha sido feita antes do dia 20. Porque quando eu tenho um ponto de restauração, ele não mexe em arquivos pessoais. É claro que se o Windows não tiver sido atualizado, se eu voltei para o dia 15, eu vou ter que fazer a atualização do Windows. Beleza? Se, ó, instalação de um programa que tinha sido instalado antes do dia 20. Beleza, você vai ter que instalar isso aqui novamente. Ó. Então, instalação de um programa que tinha sido instalado antes do dia 20. Ó, por quê? Porque se eu voltei para o dia 15, tudo que foi instalado posteriormente ele não memorizou. Consequentemente, eu vou ter que instalar novamente. Instalação de um programa contábil que tenha sido instalado no dia 15, ó, no mesmo dia 15 onde eu criei o ponto, mas após a criação do ponto de restauração. Ora, se esse programa não foi incluído no ponto de restauração, obviamente que eu vou ter que me preocupar em realizar a alteração de reinstalar ele novamente. Só não vou me preocupar com os meus arquivos pessoais, porque eles serão mantidos. A única coisa que ele vai mexer é na configuração dos arquivos do sistema, ou seja, os arquivos, os programas que fazem o Windows funcionar. Beleza? Então, gabarito aí a letra C. Próximo. Questão 8. Assinale a assertiva que não apresenta uma forma de mover um arquivo para a lixeira no Windows 10. Ora, se um arquivo vai para a lixeira, eu posso pressionar Delete, ele vai para a lixeira. Ok. Se eu arrastar para a lixeira, ele vai para a lixeira. Se eu pressionar Ctrl D é a mesma coisa de Delete, também vai para a lixeira. Agora, o que não tem nada a ver é a letra D. Então, não apresenta uma forma de mover um arquivo para a lixeira, pressionar Ctrl Alt L. Questão 9. Assinale a assertiva que apresenta um atalho para remover um determinado arquivo selecionado, sem que esse arquivo vá para a lixeira. Você vai pressionar Shift Delete. Confirma a exclusão e ele não vai para a lixeira. Questão 10 diz assim: assinale a assertiva que apresenta o atalho do Windows 10 para abrir seu gerenciador de tarefas, que é a ferramenta do Windows 10 que monitora em tempo real o desempenho de vários recursos do computador, como memória, uso do espaço de armazenamento, processamento, entre outras opções de hardware. Beleza. Quando você pensa em gerenciador de tarefas, muita gente ainda guarda na memória a tecla de atalho utilizada lá no Windows 95, desde o Windows 95, né, que é o Ctrl Alt Delete. Quando você pressiona hoje esse Ctrl Alt Delete, ele abre uma janela toda azul lá com as opções para você selecionar o gerenciador de tarefa. Beleza?
Só que acontece o seguinte, de maneira direta em qualquer versão, você tem que aprender a utilizar o Ctrl Shift ESC, que ele aciona em qualquer versão diretamente o gerenciador de tarefas. E é a maneira mais rápida, beleza? Então, basicamente, você marca aí a letra A, tranquilo? Então, pessoal, vou encerrando por aqui a correção dessas questões. Espero que você aplique esse conhecimento no dia da prova para que você possa ter um bom resultado. Lembre sempre de praticar para que você possa ter sedimentado esse conteúdo, para que você não tenha nenhum problema, nenhuma dificuldade futuramente no dia das provas, e que você pegue o material, baixe e consiga revisar quantas vezes for necessário para que você ganhe essa habilidade de resolução de questões, beleza? Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, tá certo, pessoal? Se inscrever no canal para que você possa acompanhar aí as várias aulas que eu vou disponibilizar gratuitamente para vocês. Também convido vocês a conhecer o outro canal que eu tenho, que é o GEC Plus, para que você possa também resolver, aplicar questões que eu coloquei lá, resolvendo questões voltadas para raciocínio lógico, LDB e outras disciplinas, beleza? Então espero ver vocês nas próximas aulas. Até mais!